E aí, seus boca de sacola, tudo certo? Bom, o último vídeo foi demografia, população, eu acho, parte um. Esse daqui é o parte 2, mas eu não vou chamar de parte 2 também, porque... porque não, eu quero botar outro nome, eu botei outro nome, é isso aí. O nome é demografia, inclusive acho que eu não falei no primeiro vídeo, demografia, né, é uma área da geografia que... Olha só, se a gente for olhar pelo nome... grafia escrita, demo é demônio, então demografia seria o estudo da escrita do demônio, né, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Não, zoando. Demografia é o estudo da população. A gente viu algumas coisas no último vídeo e agora a gente vai ver mais umas coisinhas e depois vai ter uma parte 3 pra gente finalizar. A gente vai começar falando sobre o que a gente chama de taxas demográficas. São as paradas que os caras usam para estudar o que está acontecendo com a população. A gente vai ver umas bem simples hoje, ok? A gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5 taxinhas demográficas, super tranquilinhas. Depois a gente vai ver como estudar elas a partir de uma pirâmide etária. Vamos lá. Taxa de natalidade. Natalidade tem a ver com nascimento. Taxa de natalidade é simplesmente a quantidade de pessoas que nascem no país para cada 1000 habitantes. Como assim? Pensa comigo. Por exemplo, a China tem 1 bilhão 345 milhões de habitantes. O Brasil tem, isso aqui é um pouquinho mais antigo, mas ele tem hoje 211 milhões de habitantes. Como que a gente vai fazer para calcular a quantidade de pessoas que nascem no país? Se a gente simplesmente colocar o total de pessoas que nascem, a gente não vai ter uma noção muito boa. Porque imagina, se esse ano nascerem no Brasil 1 milhão de pessoas, e esse ano também nascerem na China 1 milhão de pessoas, não é a mesma coisa. Apesar de ser o mesmo número total de pessoas, não significa a mesma coisa. Por quê? Porque a população da China é quase 6 vezes a população do Brasil. Então, se aqui no Brasil tem 193 milhões e nasceu mais um milhãozinho, e lá tem 1 bilhão 345 milhões e nasceu mais um milhãozinho, significa que aqui no Brasil a população está crescendo mais rápido. Porque em relação ao total de população de pessoas no país, 1 milhão de pessoas a mais é um número que tem um significado maior. Por quê? Porque 1 milhão para o Brasil significa mais do que 1 milhão para a China, que tem uma população muito maior. Então quer dizer, eles têm 1 bilhão 345 milhões de habitantes se reproduzindo, casando, tendo filhos e tal, e aí disso nascem 1 milhão de pessoas. E a gente tem só 193 milhões, e disso nascem 1 milhão de pessoas. Quer dizer, no Brasil a galera vai estar se reproduzindo mais do que na China. Se fosse proporcional, lá era para ter nascido pelo menos uns 6 vezes mais pessoas do que aqui, porque a população deles é 6 vezes maior. É igual, eu dou um exemplo para meus alunos quando a gente está em sala de aula, que é o exemplo do aquário. Eu digo assim, imagina que num aquário tem 5 peixinhos e no outro aquário tem 30 peixinhos. E aí durante um ano, no aquário de 5 peixinhos, nasceram mais 5. E no aquário de 30 peixinhos, também nasceram mais 5. Só que pensa bem, no aquário que tem só 5, eles tiveram que se reproduzir muito para nascer mais 5. E no aquário que tem 30 peixinhos, eles não se reproduziram tanto, porque em relação a esses 30, mais 5 não é tanta coisa. Se fosse proporcional, era para ter nascido mais 30 também, no aquário de 30 peixinhos. É mais ou menos isso. Então, para a gente saber a quantidade de pessoas que está nascendo num país, se isso é muito ou se isso é pouco, não basta dizer o total. A gente precisa relacionar isso com o total de habitantes que tem naquele país. Porque às vezes um mesmo número pode ser muito para um país, mas pode ser pouco para o outro. Depende da quantidade de pessoas que tem lá. Por isso que existe a taxa de natalidade. Dizendo de uma maneira muito simples, a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nasceram para cada 1000 habitantes. Ponto. É isso. Para cada 1000 habitantes. Então, por exemplo, em 2020, no Brasil, de cada 1000 habitantes, 20 nasceram nesse ano. Em 2020, na China, de cada 1000 habitantes, 10 nasceram naquele ano. De cada 1000, 10 nasceram. Ou de cada 1000, 20. Ou de cada 1000, 50. E aí você consegue ter uma relação com a proporção. Você consegue comparar a taxa de natalidade da China, que é um país gigante, com a taxa de natalidade, por exemplo, do Paraguai, que é um país pequenininho. Porque você está relacionando com cada 1000 habitantes.
É isso, taxa de natalidade, número de nascimentos para cada 1000 habitantes. Foi mais ou menos isso que eu coloquei aqui nesse textinho. Já a taxa de mortalidade é a mesma coisa, só que em relação ao número de mortos. De cada 1000 habitantes, morreram 15 no Brasil esse ano. E na China, morreram 5, por exemplo, de cada 1000. Essa é a taxa de mortalidade. Se a taxa de mortalidade estiver alta, quer dizer que está morrendo muita gente naquele país, devido a algum motivo. Ou está tendo uma guerra, ou a condição de vida é muito ruim, ou está tendo uma epidemia, por exemplo. A pandemia do coronavírus agora com certeza está aumentando a taxa de mortalidade nos países. Está morrendo mais do que o normal. Esse número para cada 1000 deve estar aumentando. Então, natalidade e mortalidade é isso daí. Taxa de natalidade, quantidade de pessoas que nascem para cada 1000 habitantes. Taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que morrem para cada 1000 habitantes. Qual é a importância dessas duas taxas? Bom, para você saber se a população daquele país está crescendo ou está diminuindo, né? Você faz uma diferença entre as duas. Então você vê, está nascendo mais gente do que está morrendo ou está morrendo mais gente do que está nascendo? Essa é a moral. Se estiver nascendo bastante gente e morrendo pouquinho, a população está crescendo. Agora, se estiver morrendo bastante gente e nascendo pouquinho, a população está diminuindo. Imagina que cada ano nascem 1000 pessoas, mas morrem 2000 pessoas, por exemplo. Então a população vai estar provavelmente diminuindo. Essa diferença entre a natalidade e a mortalidade a gente chama de crescimento vegetativo. Você simplesmente coloca natalidade menos mortalidade. Se der um número positivo, é porque a população está crescendo. Se der um número negativo, é porque a população está diminuindo. Tipo assim, ó. Dá uma olhadinha neste gráfico. A taxa de natalidade é esta linha de cima aqui, ó. E a taxa de mortalidade é esta linha de baixo. Isso daqui é para o Brasil. Desde dos anos de 1900 até a estimativa para 2020. Então, ó, taxa de natalidade bem mais alta, ó. Aí aqui a partir da década de 40 ela começou a diminuir e ficou bem mais baixinha aqui em 2020. Taxa de mortalidade sempre mais baixa, mas ela também diminuiu e ficou ainda mais baixinha em 2020. A diferença entre a natalidade e a mortalidade é o crescimento vegetativo. Então essa faixinha aqui no meio, ó, um menos o outro, é o crescimento vegetativo. Então, por exemplo, aqui está perto do 45, aqui deve ser um 26, ó. 45, que é a taxa de natalidade, menos 26, que é a taxa de mortalidade, dá 19. Esse daqui é o crescimento vegetativo. Aqui a diferença aumentou, ó, foi para 24. Aqui a diferença ficou no auge, ó, 29. Nascendo bastante gente e morrendo pouca gente. A população cresce bastante. Depois essa diferença foi diminuindo até chegar em 9. Mas ainda assim está nascendo mais gente do que está morrendo no Brasil. Esse é o crescimento vegetativo ou crescimento natural, como está aqui nesse gráfico. Very nice. Então a gente já viu quantidade de pessoas que nascem para cada 1000 habitantes, quantidade de pessoas que morrem para cada 1000 habitantes e um menos o outro dá o crescimento vegetativo. Agora faltam dois. Taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher entre as idades de 15 e 49 anos, que é considerada a idade reprodutiva da mulher. Média de filhos por mulher. Como assim, meu? Pô, tipo assim, você deve, se você perguntar pro seu pai ou pro seu avô, você vai descobrir que, na verdade, antigamente as pessoas tinham bem mais filhos do que hoje, né? No caso dos meus pais é um bom exemplo. Meu pai e minha mãe, cada um dos dois teve 8, 9, 10 irmãos, eu nem lembro de cabeça. Já eu tenho só 2. Né? Antigamente parecia que as pessoas tinham mais filhos. E pior que é bem isso mesmo, ó. Esse gráfico aqui mostra isso pra gente. Na década de 40, por exemplo, a média de filhos por mulher, média, quer dizer, tinha mulher que tinha, por exemplo, 11, 12 filhos, mas tinha mulher que tinha 3, 4 filhos. Mas quando você calcula tudo isso e faz uma média, a média deu 6 filhos por mulher, ó. Isso na década de 40. Na década de 50 continua 6,2, 6,2. E aí a partir da década de 70 esse número foi diminuindo, ó. 5 filhos por mulher, 4 filhos por mulher, 2. Hoje a gente está em 1,9. Ó. Hoje eu digo assim, nos tempos mais atuais, que já mudou um pouquinho, isso aqui é de 2010. Mas a gente já baixou de 2 filhos por mulher. Olha a diferença, antes era 6 e agora é 2. Quer dizer, parece que no decorrer do tempo as famílias brasileiras foram tendo menos filhos. Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Por enquanto é só vocês lembrarem que taxa de fecundidade é a média de filhos
por cada mulher. Mesmo sabendo que umas têm mais e outras têm menos, quando a gente faz a média, a gente tem uma noçãozinha, né? Mas pensa bem, se cada mulher está tendo 6 filhos em média, quer dizer que a população estava crescendo bastante nesse período. Hoje parece que a população já está crescendo menos, né? Porque as famílias estão tendo menos filhos. Tudo bem. E aí resta o último. Esse último aqui é super tranquilo. Expectativa de vida, ou expectativa de vida ao nascer, é uma taxa que vai dizer pra gente qual que é a média de idade que a população vai viver. Considerando tudo, assim, é um cálculo médio mesmo. Os caras veem com que idade as pessoas estão morrendo, fazem um cálculo e pensam, ó, nesse país aqui, a média de vida está, por exemplo, 70 anos. Claro que tem gente que vai até os 100 anos e tem gente que morre antes dos 20, mas quando você coloca na média, deu ali 60, 65 ou 70 anos. Expectativa de vida é aquilo que a gente espera que as pessoas daquele país vão viver naquele período. Então a pessoa nasceu hoje, 2020, qual que é a expectativa de vida hoje no Brasil? Digamos que, se eu não me engano, é 73 ou 74 anos. Quer dizer que uma pessoa que está nascendo nesse ano hoje no Brasil, a gente espera que ela viva em média 73 ou 74 anos. Claro, tem gente que morre mais cedo, tem gente que morre mais tarde, mas este número é uma média. Acho que eu também trouxe um gráfico aqui. Trouxe, ó, expectativa de vida do brasileiro ao nascer, também da década de 40 até 2018. Lá na década de 40, as pessoas viviam em média 45 anos, cara, bem pouco. Quer dizer, a galera acabava morrendo bem mais cedo naquele período, porque as condições de vida eram piores. Mas conforme as décadas foram passando, ó, a expectativa de vida foi aumentando bastante. Em 2018, eu já estava em 76,3 anos. A expectativa de vida média. Por que esse número é importante? Olha, se a expectativa de vida está alta, significa que as condições de vida nesse país são boas. Pensa bem, para a população estar vivendo até uma idade mais avançada, quer dizer que eles devem ter, mais ou menos assim, na média, uma boa alimentação. Quer dizer que eles devem ter, por exemplo, acesso à saúde, tem hospital, o cara fica doente, tem médico, tem recursos. Enquanto se a expectativa de vida no país está baixa, quer dizer que a população provavelmente está morrendo mais cedo. Então a alimentação nesse país não deve ser muito boa, não deve ter muito acesso ao hospital, a remédio, a galera morre por doenças que às vezes teria como se salvar, ou o país pode estar passando por epidemias de doenças que matam as pessoas, ou o país pode estar passando por guerra, mas não é coisa boa. Se a expectativa de vida está baixa, quer dizer que as condições de vida não eram tão boas. Então olha lá, ó, na década de 40, quando nasceram seus avós provavelmente, a expectativa de vida no Brasil era bem baixa, as condições de vida eram bem ruins quando comparadas com hoje. E isso é um dado que a gente usa para saber se o país está indo bem na parada ou não. Países que a gente chama de desenvolvidos têm uma expectativa de vida bem alta, né? Tem países que a expectativa de vida média passa dos 82 anos, enquanto tem países hoje ainda, ao redor do mundo, que ainda estão nos 50 e poucos anos, porque a condição de vida lá não está muito boa. Essas são as 5 taxas. A gente chama de taxas demográficas, que são as taxas que a gente estuda a gente usa para estudar a população. Quantidade de pessoas que nascem para cada 1.000 habitantes, quantidade de pessoas que morrem para cada 1.000 habitantes, a diferença entre esses dois números, que é o crescimento vegetativo, a média de filhos por mulher e a expectativa de vida média da população. Tudo bem, essa foi a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda parte. Isso daqui é uma pirâmide etária. Pirâmide porque ela tem formato, né, de uma piramidezinha. Etária porque ela está falando sobre a idade das pessoas. Como assim? Vamos traduzir. A pirâmide etária é um gráfico. E este gráfico vai mostrar para vocês 3 informações muito importantes. Primeiro, vai mostrar a quantidade de homens que tem nessa população e a quantidade de mulheres, ou seja, população masculina, população feminina, uma de cada lado, certo? Divididinho. Então, todo mundo que está nessas barrinhas aqui faz parte da população masculina. Todo mundo que está nessas barrinhas faz parte da população feminina. Esse é o primeiro dado. O segundo dado que vai trazer são as que a gente chama de faixas etárias, quer dizer, a idade dessa população. Então, olha só, todo mundo que está nessa barrinha aqui, ó, tem entre 0 e 4 anos de idade. Então, criancinhas pequenininhas, ranhentas, né? Estão aqui, ó, virando essa barrinha. Só que olha só, aqui nessa barrinha azul são homens entre 0 e 4 anos de idade, né? Criancinhas do sexo masculino. E aqui nesse lado aqui são mulheres entre 0 e 4 anos de idade. Eu vou dar uma aproximadinha aqui para ver se isso, os numerozinhos ficam maiores. Aqui, ó.
População masculina e feminina. 0 a 4 anos de idade, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, cada uma das barrinhas, ó, que vão ficando cada vez menores. Ó. 50 a 54, 55 a 59. E aí lá nas últimas barrinhas a gente tem já a galera na terceira idade, ó, 70 anos, 80 anos, 90 e 100. Traduzindo, ó, isso daqui, esqueci de falar inclusive, perdão, isso daqui é a pirâmide etária do Brasil da década de 60. Essa pirâmide etária aqui, ela já tem aí 60 anos, né, que a gente já está em 2020, então é uma pirâmide etária antiga. Naquela época a população brasileira ainda estava em 72 milhões de habitantes. Isso daqui é uma pirâmide etária histórica do Brasil da década de 60. Lá na década de 60, no Brasil, vamos traduzir, ó, 8,6% da população masculina tinha de 0 a 4 anos. 7,2% da população masculina tinha de 5 a 9 anos. 5,9% da população masculina tinha de 10 a 14 anos. E assim vai, ó. Claro, vai diminuindo, porque daí a galera vai morrendo, né? E vai sobrando menos pessoas. Então, ó, só 0,1% da população masculina tinha passado dos 80 anos, ó, lá na década de 60. A mesma coisa aqui para as mulheres, ó. E aí dá pra gente comparar se tinha mais mulheres ou mais homens, por exemplo. Aqui, ó. Dá pra gente ver que a população feminina tá maior do que a masculina. Ó. Por exemplo, entre 70 e 74 anos, 0,4% eram homens. Só que 0,5% eram mulheres. Então aqui, já ali na terceira idade, a população feminina era maior do que a masculina. Isso daqui é uma pirâmide etária do Brasil da década de 60, ok? Eu abri aqui do ladinho a pirâmide etária do ano passado, ó, 2019, quando a população brasileira já alcançou 211 milhões de habitantes. Então essa é a primeira coisa, ó. Tem uma diferença bem grande entre as duas. Ó. Em questão de quase 60 anos, a população brasileira foi de 72 milhões para 211 milhões de habitantes. Então uma diferença bem grande, né? A população brasileira mais do que dobrou nesses últimos 60 anos. Outra coisa que mudou também foi o formato dessa pirâmide, ó. A pirâmide nem parece mais pirâmide, bicho. Olha só. Antes ela era bem maior embaixo aqui, e agora ela está maior, mais ou menos no meio aqui, ó. A gente já vai falar sobre isso, e vamos tratar melhor ainda sobre isso na próxima aula. Mas por enquanto a gente só vamos notar essa diferença aqui, ó. A quantidade de crianças na década de 60, em porcentagem, ó, a porcentagem de crianças na década de 60 era muito maior, olha só. 8,6% entre 0 a 4 anos. Olha como é que estava em 2019. 3,5%. Ó. A porcentagem de crianças diminuiu bastante. Agora, a porcentagem de adultos aqui no meio, ó, entre 25 e 50 anos, ó, aumentou bastante. Ó. Deu uma engordada no meio da pirâmide. Ó. Nem parece mais uma pirâmide. Então, ó, aqui a partir dos 15, 20 anos, ó, ela vai mantendo. Ó, 4, 4,1, 4, 4, 3. E olha como eram números bem menores. Ó. Vamos comparar um, por exemplo. Vamos ver. Ó. Na década de 60, a população masculina de 45 a 49 anos era de 1,9%. Em 2019, olha o tamanho, 3,1%. Aumentou bastante. Isso é pirâmide etária. Você vê a porcentagem da população masculina e feminina para as faixas etárias. E você sabe se tem mais crianças, se tem mais adultos, se tem mais idosos. Então, por exemplo, na década de 60, tinha muito mais criança do que todo o resto. Ó. De 0 a 15 anos era onde estava a maior parte da população. Agora, no ano passado, ó, em tempos mais atuais, a maior parte da população brasileira é adulta. Olha só, mudou bastante. Aí eu botei outro exemplo aqui, que daí não é do Brasil, mas só para a gente comparar com outra realidade. Olha a pirâmide etária da Alemanha do ano passado, ó, 83 milhões de habitantes. A pirâmide etária da Alemanha nem parece mais pirâmide, ó. Olha que bizarro. Aonde que está a maior parte da população? Já chegando aqui, ó, na terceira idade. 50 a 54 anos, 55 a 59. Olha só que bizarro. Olha a quantidade de crianças. Menor ainda do que no Brasil. O Brasil ainda tem 3,5, 3,7. Olha na Alemanha. 2,4, 2,3. A gente vai falar melhor sobre o porquê disso acontecer na próxima aula. Basta que a gente saiba que isso muda no decorrer do tempo. Mas isso é uma pirâmide etária. Agora vocês sabem o que é uma pirâmide etária. Eu coloquei aqui no resuminho o que a gente consegue entender a partir da pirâmide etária. E isso é muito importante. Coloquei aqui as duas pirâmides básicas e a moral é a seguinte. Me acompanhem.
Quando a gente tem bastante criança na pirâmide etária, as barras aqui embaixo estão muito grandes, significa que a taxa de natalidade está muito alta. Tem muita gente nascendo nesse país, ok? Agora olha da Alemanha. Quer dizer que a taxa de natalidade na Alemanha não, ó. Lá a taxa de natalidade está baixa. Tem pouca gente nascendo. Se tivesse nascendo bastante gente, essas barras das criancinhas aqui, ó, iam estar bem maiores, com mais gente, mas não. Agora no Brasil, na década de 60, ó, nascia bastante gente. Agora olha as barrinhas aqui em cima, vazias, cara, ó. A galera acima dos 70 anos, quase, ó, quase vazia, ó. Chegou aqui os 85, tá 0%. O que isso significa? Isso significa que provavelmente a taxa de mortalidade era grande. Como assim, professor? Ora, a galera deve estar morrendo bastante nesse país, né? No caso, na década de 60 no Brasil, a taxa de mortalidade devia ser bem alta. Porque olha só, tinha bastante criança, mas essas crianças não estavam chegando na terceira idade, mano, ó. As barrinhas vão diminuindo bastante, ó. Olha só, a galera não estava vivendo muito naquela época, em idade mesmo, tinha pouquíssima gente na terceira idade. A galera morria antes disso. Isso significa também que a expectativa de vida era baixa. As pessoas nasciam, mas não viviam muito. Nascia bastante gente, só que morria bastante gente no caminho e pouca gente chegava na terceira idade. Isso já mudou bastante no Brasil hoje, ó. 2019, a taxa de natalidade já diminuiu bastante, tem menos gente nascendo. E a taxa de mortalidade também diminuiu, ó. Tem mais gente chegando na terceira idade. Olha aqui, ó. A partir dos 60 anos, ainda tem bastante gente, ó. Olha só. A galera não está morrendo tanto, as barrinhas não estão diminuindo tanto. Agora vamos comparar com a Alemanha. Olha aí. Na Alemanha, a população da terceira idade está maior ainda, ó. Isso significa que na Alemanha, provavelmente, a expectativa de vida é bem grande. A galera está vivendo bastante lá. Na Alemanha, provavelmente, a taxa de mortalidade é baixa. Se fosse alta, a galera não chegava na terceira idade, a galera ia morrer antes. Mas a taxa de mortalidade é baixa, a galera está vivendo bastante. Já a taxa de natalidade é bem pequena. Certo? Outras conclusões que a gente consegue tirar a partir da pirâmide etária. Se está nascendo bastante gente e está morrendo bastante gente também, tem pouca gente chegando na terceira idade, provavelmente a qualidade de vida não é muito boa. Né? A alimentação não é muito boa, a galera morre, a galera pega doença, morre, não tem acesso ao hospital, saúde de qualidade. Agora, quando a parte de cima da pirâmide etária é maior e a parte de baixo é menor, significa que provavelmente a qualidade de vida nesse país é muito boa. A galera consegue chegar numa idade mais avançada, sem morrer antes, certo? Então só de olhar para a pirâmide a gente consegue imaginar se o país é pouco desenvolvido ou se o país é bastante desenvolvido. Sobretudo economicamente, mas também em questão de qualidade de vida. A qualidade de vida ruim, nasce bastante gente, mas morre bastante gente também, pouca gente chega na terceira idade. Qualidade de vida boa, nasce pouca gente e bastante gente chega na terceira idade. A galera não morre antes, ok? A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe na próxima aula. A gente vai encerrar por aqui para o vídeo não ficar tão grande. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é que dá para a gente ter acesso a pirâmide etária do Brasil no site do IBGE. Ó, aqui inclusive está mostrando a pirâmide etária do Brasil e de Santa Catarina, porque eu escolhi, ó, as barrinhas azuis são de Santa Catarina e as barrinhas laranjas são do Brasil, mas eu vou tirar Santa Catarina para vocês não se confundirem. Ó, deixar só Brasil. Essa é a pirâmide etária do Brasil de 2018. Né? Então se você passar o mousezinho aqui em cima, você consegue. Olha só, homens de 0 a 4 anos, 3,63%. Homens de 5 a 9 anos, 3,56%. Assim vai indo. Vai chegando na terceira idade e vai diminuindo. 90 anos ou mais, só 0,12%. E desse lado, feminino. Mulheres de 0 a 4, 5 a 9, blá blá blá, até a terceira idade. E aí você consegue ver também nos estados. Ó. Eu escolhi Santa Catarina. Aí dá pra gente tirar o Brasil e deixar só Santa Catarina. Essa é a pirâmide etária de Santa Catarina. População de Santa Catarina e tal. Era isso, meus jovens. Era isso. Então, as 5 taxas demográficas que eles usam para estudar a população e a pirâmide etária e as conclusões que a gente consegue tirar dela. Né? Se ela tem esse formato assim, maior embaixo e menor em cima, ou se ela tem esse formato que é menor embaixo e maior em cima. As conclusões que a gente consegue tirar disso vão desde a economia do país até a qualidade de vida nesse país. Joia? Alguma dúvida? Não? Bom, como ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aí. Um abraço.